Eu quero convidar você, nessa manhã, a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1. E hoje a gente tem o privilégio de, como eu orei, nos sentarmos à mesa de graça do Senhor. Nós vamos participar nessa manhã da ceia do Senhor. E nesse domingo pela manhã nós vamos dar início a uma série de exposições no Evangelho de João, que, como eu falei para o Luan, para o César, para o Augusto, para o Claudomir, nós vamos ficar aqui muito provavelmente alguns anos meditando nesse Evangelho, todos os domingos pela manhã. E hoje o meu coração ele está muito feliz por termos voltado aqui a esse ambiente presencial às 9 horas. Entretanto, eu também tenho uma parte de mim que está meio triste. E eu vou explicar o motivo. O motivo é que quando a gente lê João de 1 a 5, o pregador ele se coloca numa situação lastimável. Porque eu não vou ter competência, eu não vou ter a capacidade de explicar para vocês tudo o que está revelado nesses 5 primeiros versículos do Evangelho de João. São 5 versículos que a minha tentação é tão somente a gente ler e a gente se calar diante do texto. A minha tentação é tão somente a gente ler e contemplar a beleza daquilo que está revelado aqui. E eu, na minha incompetência, eu vou ousar não me calar e tentar tecer algumas palavras a respeito desse texto tão bonito, tão essencial para a nossa fé. Evangelho de João, capítulo 1, de 1 a 5. Diz assim: no princípio era aquele que é a palavra, o Logos. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. Eu vou ler mais uma vez. No princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Amém? Amém. Como eu disse, esse texto ele revela para a gente um mistério. E me parece que se a gente conseguir chegar talvez 0,00001% da profundidade do significado que existe aqui, eu tenho certeza que você vai compreender que essa manhã, nesse tempo em que todos nós nos assentamos ao redor da mesa, com o cálice, com o pão, que esse momento em que a gente se assenta na mesa do Senhor, na mesa de graça do Senhor, é um momento que justificaria nós estarmos completamente possuídos por uma alegria, meus irmãos, por um vigor, por uma intensidade, por uma gratidão, por amor, por um sentimento tão bom, tão maravilhoso, tão intenso, tão sublime, por uma reverência tal, que você não trocaria isso aqui por nada na sua vida. E se nós tivéssemos condição de compreender um pouquinho do significado do que está contido nesses 5 versículos,
E se a humanidade tivesse condição de perceber e discernir o que está contido aqui, eu creio que a gente, mesmo nesse contexto de pandemia, mesmo com distanciamento, mesmo com todo o protocolo, faltariam lugares. Precisaríamos instalar aqui mais linhas telefônicas para dar conta dos telefonemas de tantas e tantas pessoas que gostariam de estar assentadas ao redor da mesa, participando dessa comunhão, participando desse tempo de fraternidade, de amor, na presença do nosso Senhor. E o meu desejo é que você nessa manhã possa desfrutar pelo menos um pouquinho, mesmo na minha incompetência, para poder tentar discernir o que está contido aqui nesse texto. O texto começa dizendo que no princípio era aquele que é a palavra, no início o Logos. Essa seria uma tradução talvez mais literal daquilo que está contido e tentando captar aqui os detalhes desse texto. No início, o Logos. Esse início é muito parecido com o início do Gênesis. Se você abrir lá em Gênesis capítulo 1, verso 1, também fala sobre o início. E é interessante que a letra utilizada para começar o início, lá no Gênesis, a letra utilizada para começar o início aqui no prólogo de João, não é a primeira letra do alfabeto, é a segunda. Como se isso que estivesse começando aqui, procedesse algo que já existia lá. No início, o Logos. No início, antes desse tempo que nós vivemos. No início, antes do espaço-tempo. No início, antes desse tempo cronológico que acaba. No início, antes desse tempo que vai dar 10 e pouco, e a gente vai aqui partir para o nosso espaço educacional. No início, antes de tudo, na eternidade, antes do mundo ser mundo, antes de haver cronologia, antes de haver tudo o que existe, que a gente consegue apreciar com os nossos olhos, havia o Logos. E como disse um comentador que eu li para meditar a partir desse prólogo do João, traduzir é trair. Traduzir é trair. E toda tradução não consegue captar aquilo que está contido lá no texto. E esse Logos que a gente traduz por palavra, é pouco. É pouco dizer que o Logos é a palavra. Porque esse Logos, essa palavra, significa uma força criadora. Significa criatividade. Significa que a palavra está em ação. Significa movimento. Significa uma potência de vida que a gente não é capaz, como eu disse, de discernir aqui. Esse Logos que existe na eternidade, ele é como se fosse um fio que liga todos os fios do universo. Em outras palavras, a gente poderia dizer que esse Logos, que essa palavra em movimento, que essa força criativa, é na verdade uma unidade de todos os seres, de tudo que existe. Esse Logos que existe desde a eternidade, esse Logos que não foi criado, essa palavra em movimento, é aquilo que possibilita que todos nós, de alguma maneira misteriosa, estejamos conectados, vivendo em relação, vivendo em amor. Se o amor é possível, se a vida é possível, se nós estamos aqui agora respirando, se a gente está percebendo esse ar aqui, que nos possibilita encher os nossos pulmões, e viver, vocês me ouvirem, eu ouvirem vocês, e a gente desfrutar desse tempo aqui na mesa de graça do nosso Senhor, é porque no início Logos,
Porque no início essa palavra, porque antes de tudo havia essa palavra em movimento, essa palavra em ação, essa palavra criadora e criativa e cheia de vida. É justamente o Logos que torna possível o bem, que torna possível o amor. É justamente o Logos que torna possível a esperança. É justamente o Logos que torna possível a gente sorrir no meio da adversidade. O Logos, no início o Logos. O texto também diz o seguinte: ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. E aqui a gente tem um outro elemento que nos mostra um mistério maravilhoso. Que esse Logos que estava no início, que está no princípio, ele está com Deus. Mas Deus também está no Logos. Uma outra possível maneira da gente ler esse texto seria: o Logos está voltando para Deus. Aqui existe uma espécie de uma dança entre o Logos e Deus. Talvez a gente poderia falar entre o Filho e o Pai. Uma dança da Trindade. Nós não cremos que Deus é Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo? A profundidade desse mistério é singular para a nossa fé, é decisiva para a nossa fé, porque esse Logos que está voltando para Deus, é um Logos que está em harmonia, está numa relação, está numa dança com o Pai. O nosso Deus, ao mesmo tempo que Ele é um, Ele é trino. Ao mesmo tempo que Ele é um, Ele é relacionamento. Ao mesmo tempo que Ele é um, isso não descarta a possibilidade da alteridade, do elo de amor que conecta essas pessoas, que faz com que elas se relacionem em pura intensidade. É vida. Quando a gente fala que Deus é amor, e que Ele deu o seu único Filho, e que Ele veio em nossa direção, isso faz parte da maneira de Deus ser, de Deus viver, de Deus se manifestar. Ele ama, e Ele ama dentro da sua relação trinitária. O Pai ama o Filho ama o Pai, e tudo isso com Espírito também. E é um Deus em movimento que se doa. Agora nós, humanos, nós perdemos o Pai. Nós perdemos essa comunhão. E a obra do Logos, a obra do Filho, qual é? É fazer com que eu e você possamos voltar ao Pai da mesma maneira como o Logos está voltando para Deus. Essa mesma relação de amor que existe entre as pessoas da Trindade é a relação de amor que nós somos convidados a viver. Eu e você somos convidados a voltarmos para os braços do Pai, para os braços de Deus. E a obra de Cristo é justamente essa: é devolver ao homem esse Espírito de Deus, esse Espírito Santo, para que a gente possa, assim como o Filho volta ao Pai, nós possamos voltar também. E vivenciar e experimentar essa unidade, que ao mesmo tempo também é diferença, em que unidade e diferença vivem juntas, coexistem, em harmonia plena, santa. Aí você me pergunta assim: nossa, pastor, você está filosofando hoje. Eu estou mesmo, porque é só filosofando para dar conta desse mistério. Quando a gente fala sobre a Trindade, não tem uma resposta, não tem uma fórmula, não tem algo que a gente consiga escrever num quadro e te dizer: olha aqui, a Trindade é isso. Não dá. A Trindade é esse mistério. E diante desse mistério, a gente se cala, a gente contempla, porque é puro amor. É pura relação, é pura intensidade, é pura alteridade. É um relacionamento
perfeito, puro, santo, que nós somos convidados, que eu sou convidado, que você é convidado a desfrutar com o Pai. Amor. Ele continua aqui no prólogo. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Uma tradução ainda melhor que essa. Sem ele, nada. Sem ele, nada. Nada. Olha a dimensão disso. Olha a profundidade disso. Sem ele, nada. Nós só somos o que somos porque houve doação da parte de Deus para nós. Nós só somos o que somos, só temos a possibilidade de ser alguma coisa porque Ele criou, porque Ele fez, porque Ele atuou de forma criativa, porque Ele te amou, porque Ele me amou, e nesse amor Ele se deu. Sem Ele nada, Ele não foi criado. Em um certo sentido, seria correto a gente dizer o seguinte, me entendam bem, Deus Ele não existe, porque só existe aquele que é criado. Deus Ele é. Sem Ele, nada do que existe existiria. Sem Ele você não teria essa relação de fraternidade nessa igreja. Sem Ele você não poderia amar o teu próximo, amar o teu cônjuge. Sem Ele você não experimentaria um amor de uma mãe para um filho, de um filho para um pai. Sem Ele você não saberia o que é amizade. Sem Ele você não saberia o que é viver, o que é experimentar, o que é tocar na grama. Sem Ele você não respiraria. Sem Ele você não estaria aqui. Sem Ele nada. Sem Ele nada. E nós somos, novamente, convidados a experimentar e a viver essa relação com esse Deus de amor. Com esse Deus de amor. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Ou, Ele é a vida de todo ser. A vida é a luz dos homens. O Logos, a palavra criadora, é vida. E a vida, ela é luz. E acho que uma das grandes tarefas nossas, como aqueles que se dizem e professam ser adoradores desse Deus, que professam ser adoradores dessa trindade, que se assentam nessa mesa para partir o pão, para tomar do cálice. Uma das nossas grandes missões no mundo é mostrar essa vida para as pessoas. Essa vida que nos é dada, essa vida que nos é doada. Viver em Cristo Jesus, viver em uma relação com esse Pai amoroso, significa o seguinte, meus irmãos. Significa experimentar e vivenciar essa vida cheia de amor, essa vida cheia de luz, essa vida cheia de consciência, de que aquilo que eu sou, de que aquilo que eu vivo, de que aquilo que eu tenho, é por causa do Logos, é por causa da palavra, é por causa de Deus, é por causa da trindade. E faltam para a gente palavras para dizer o quão doada essa vida nos é, o quão cara e preciosa essa vida nos é. Por isso que é muito triste quando a gente pensa alguém que vive a vida, negando a vida, não querendo a vida, querendo perder a vida, violentando a vida, destruindo a vida. Isso é um sacrilégio. Nós temos nessa palavra, nessa revelação, a compreensão de que Deus, no Logos, Ele é a luz dos homens. Você tem luz em Deus.
você tem vida em Deus. Que você se alegre nisso. Que você vibre nisso. Que você se prostre diante do Senhor nessa manhã. Diante desse mistério, desse doador da vida. Que você contemple o Senhor. Que você silencie diante dEle. Que você se cale diante dEle numa postura de plena reverência ao nosso Senhor. Porque Ele te deu vida. Ele te deu a existência. Ele te deu a possibilidade de viver. E nós, especialmente nós que estamos aqui dominicalmente, nós precisamos adquirir, conforme o tempo passa, maior intensidade da consciência dessa vida. E não se escandalizem com o fato de que existem pessoas, às vezes, que não estão aqui na igreja, mas que têm consciência da vida, têm amor pela vida, sabem que a vida é dom, sabem que a vida é dom gratuito. E às vezes me parece que existem pessoas lá fora que estão à frente até de nós nessa consciência. Mas eu queria te encorajar e eu gostaria de orar nessa manhã, pedindo ao Senhor que nos dê essa consciência de que Ele é vida e a vida é luz dos homens. E aí um pouquinho adiante ele diz no verso 5, a luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. A luz brilha nas trevas. Uma maneira da gente entender e compreender esse versículo, a respeito do qual diz que a luz brilha nas trevas, é o fato de que a luz, gente, que essa vida que Deus fornece gratuitamente, ela nunca deixa de brilhar. A luz não deixa de existir. Ela não deixa de existir. Muito embora as trevas, elas existam, a luz sempre vence as trevas. O amor sempre vence no final. Talvez nessa manhã você se achega aqui e você percebe trevas na sua vida, escuridão na sua caminhada, que pode ser lida e entendida como desesperança, desespero, falta de sentido, falta de propósito, falta de luz, falta de vida, falta de amor. Mas eu quero te dizer nessa manhã que o mistério revelado nesses 5 versículos nos dizem de uma maneira muito clara que o mal, ele não levará melhor. O mal não levará melhor. É interessante como o próprio João, na noite, quando ele relata quando Jesus é traído, junto dos seus discípulos, ele está lá celebrando a ceia, a Páscoa, na verdade, e ele dá o pedaço de pão para o Judas, que o trairia. No finalzinho do capítulo, no finalzinho desse trecho, João faz questão de destacar uma coisa que nenhum outro evangelista destaca. E era noite. E era noite. Na noite em que o Senhor foi traído, na noite em que ele deu um pedaço de pão para o traidor, João faz questão de destacar, e era noite. Mas no meio da noite, tem um pedaço de pão do próprio Cristo dado ao traidor. Isso mostra para a gente que mesmo nas trevas, mesmo na noite, mesmo na escuridão, sempre há um fio de esperança, sempre há luz, sempre há essa vitória que vem do Senhor, que não é uma vitória tola, é vida, é propósito, é sentido, é essa potência criadora que te faz viver, te faz respirar.
Você pode estar no fundo do poço, você pode estar destruído, você pode estar abalado fisicamente, mentalmente, você pode estar desencantado. Saiba, existe luz, existe vida, e essa luz sempre vencerá as trevas. Eu queria finalizar aqui, para a gente poder ir para esse período de ceia, te encorajando, mesmo que você não tenha entendido nada do que eu falei, porque é difícil mesmo de compreender esse prólogo, o mistério que está contido aqui, esse mistério da Trindade, esse mistério desse Deus unitrino que nos ama. Mas se eu fosse resumir esses 5 versículos, eu diria para você o seguinte: Deus, Ele tem vida para você. Deus, Ele tem vida para você.